Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje, conforme vocês já devem ter observado aqui pelo título, nós vamos falar sobre um assunto muito legal: livros nacionais de altíssima qualidade, alguns que chegaram a ser considerados aí grandes livros da sua época, marcando um momento na história do nosso país, de repente, mas que por algum motivo ou outro não são tão conhecidos hoje. Nós sabemos que a história ela é bastante seletiva e por motivos variados ela acaba selecionando alguns pontos de vista, alguns livros, alguns autores e apagando outros, e que isso não significa necessariamente que eles têm menos qualidade do que os que ficaram lembrados. E agora, se você já curtiu o vídeo, já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, me acompanhe nessa listinha de 5 títulos sensacionais. O primeiro deles, talvez, se você for aí mais ou menos da minha época, tem aí em torno de 23 a 26 anos, eu acredito que você se lembre dele, porque ele foi um livro muito difundido por meio da coleção Vagalume, que era uma coleção ali destinada a livros geralmente infanto-juvenis e que era distribuída em escolas. Porém, este livro aqui, ele não é infanto-juvenil exatamente na minha concepção. Na verdade, ele é um livro muito duro, um livro muito dramático, muito triste. Ele tem uma qualidade indescritível e é isso que importa, então vamos lá falar de Éramos Seis, um livro de Maria José Dupré. Este livro foi publicado primeiramente no ano de 1943. Depois ele virou até mesmo uma minissérie de televisão, teve um alcance assim inestimável com essa minissérie, então conquistou milhares de brasileiros a partir dela. Mas nada supera a história do livro. Eu acho que sempre que você lê é algo muito teu, porque é você que vai criar aquele imaginário do leitor, é você que vai criar aqueles personagens na tua mente. Porque é claro, você vai lendo as descrições deles e vai formulando uma imagem mental, então é algo muito teu também. Então a gente vê nisso que a participação do leitor é fundamental para o entendimento de uma leitura, não é mesmo? Mas o que é que nós vamos ter em Éramos Seis, afinal? Aqui nós vamos acompanhar a história de uma família, da decadência dessa família. Então é um tipo de história que eu gosto muito de saber, que ela não foca exclusivamente em um personagem. Nós temos um personagem principal, mas a história vai tratar de outros também, então ela é muito múltipla, ainda que não seja um livro tão grande. O livro vai girar em torno do ponto de vista da mãe dessa família, que é a Dona Lola, que vai estar ali enfrentando diversas dificuldades, sobretudo com o sustento dessa família. Ela é casada, o seu marido trabalha fora, mas ele não consegue trazer muito dinheiro para casa e isso acaba dificultando bastante a vida dele. A narrativa vai se passar em um momento muito conturbado da história, então ela pega ali parte da Primeira Guerra Mundial e termina mais ou menos no fim da Segunda, se eu não me engano. Claro que por a história se passar aqui no Brasil, nós vamos ter ali um ponto de vista muito particular do nosso país, mas mesmo assim é interessantíssimo e é uma história assim muito gostosa de se ler, muito envolvente, você fica realmente preso naquele drama familiar. Então eu recomendo demais Éramos Seis, e foi um livro aí que fez muito sucesso, mas que hoje já não é tão famoso assim, então por isso que eu deixo aqui essa primeira recomendação para vocês. Pra mim é um clássico nacional. O segundo livro dessa lista é de uma autora brasileira que é muito conhecida nos dias de hoje ainda sim, porém este livro especificamente não tem tanta visibilidade. Estou falando de Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz. A Raquel é muito conhecida principalmente pelo livro O 15, que é um livro muito bom, já li ele também, e eu gostei muito de O 15, ele costuma também cair em vestibulares, então isso ajuda, né, ele tem uma visibilidade, mas eu gosto muito mais de Memorial de Maria Moura, tanto de uma questão de preferência, como também de uma questão crítica, estética, literária. Então eu acho um livro riquíssimo, é um livro maiorzinho, ele tem ali em torno de 500 páginas, mas juro pra vocês que vale a pena a leitura dele. Então nós vamos acompanhar aqui a história de uma mulher muito forte, também há de certa forma um drama familiar, pelo menos ali no início. Essa mulher é a Maria Moura, então esse livro vai ser justamente um memorial, porque vai contar essa trajetória dela. Então nós acompanhamos a vida dela desde quando ela era jovenzinha. O pai dela falece, depois a mãe dela se casa, e esse padrasto, ele é um homem muito mau, digamos assim. E logo quando a mãe dela morre no início do livro, esse padrasto violenta ela, então ela passa por esse trauma muito forte. E depois tem toda a questão da herança da mãe também, que os primos estão de olho, e para que esses primos conseguissem a herança
da mãe dela, eles teriam que se casar com ela, né? Então há uma disputa entre os primos, mas ela não quer casar com nenhum. Então sim, era uma época em que casavam-se entre primos. É um livro publicado pela primeira vez no ano de 1992, mas ele retrata uma época anterior. Então é uma história muito pesada, não é um livro leve, definitivamente, mas sem dúvida ele tem uma qualidade assim que vocês vão se surpreender, e vão se surpreender principalmente por ele não ser tão reconhecido quanto deveria. Memorial de Maria Moura, então essa segunda indicação. E também virou uma minissérie na TV, fez muito sucesso na época, inclusive. Se eu não me engano, foi a Glória Pires que interpretou a Maria Moura. Eu não cheguei a assistir a série na época em que passou a série, eu nem tinha lido o livro, eu acho que eu nem sabia ler direito. Foi muito tempo atrás, mas eu gostei muito dessa história também. O terceiro livro desta lista também é um livro nacional, é claro, mas é um livro muito mais contemporâneo, muito mais recente. Ele foi publicado primeiramente no ano de 2017, então tivemos aí um livro de 1943, um livro de 1992 e agora um livro de 2017. O livro em questão é Nova Jaguaruara, de Mauro Lopes, e que eu acho que cabe muito bem a este momento, porque estamos no mês de outubro, nos aproximando do Halloween, e se você quer ter uma leitura dentro desse clima de terror, de medo, de suspense, leia este livro. A história se passa em uma cidade fictícia que seria localizada no Ceará, aqui no Brasil, e é incrível como ele consegue construir um suspense dentro de uma cidade que supostamente fica num estado que é muito calor, é muito sol, é muita luz. Não se imagina uma escuridão no Ceará. Mas E aí, neste livro, nós vamos acompanhar a história dessa cidade fictícia, que é justamente Nova Jaguaruara, com um mistério que ocorre lá. Todos os dias, exatamente meia-noite, falta luz por 1 minuto. E aí, várias pessoas já vieram investigar isso e nada nunca foi descoberto. Até que chegam à cidade alguns engenheiros eletricistas para fazer uma instalação ali, e aí vendo isso eles vão tentar descobrir qual que é o problema, só que o problema é algo sobrenatural, então obviamente a Faculdade de Engenharia Elétrica não preparou eles para isso. Vale muito a pena a leitura deste livro, que foi vencedor de um prêmio Kindle. É um livro aí que só temos no momento em e-book, até onde eu tinha visto, e foi uma das primeiras resenhas que eu fiz aqui para o canal, então foi numa época que eu estava lendo muito o livro de terror, de mistério, de suspense. Li este e amei, achei de uma qualidade excelente, fiquei muito feliz por ser um livro nacional e que merece aí então mais visibilidade. O quarto livro dessa lista também é de autoria de um escritor muito renomado no Brasil, mas que ele tem outros livros que acabam ofuscando este daqui. Então, estou falando de Machado de Assis e o seu clássico A Mão e a Luva, que é um livro muito gostoso de ler, é uma novela, na verdade, um livro bem curto, eu tenho ele aqui na minha estante em algum lugar. Vamos ver, cadê você? A Mão e a Luva está aqui. Nessa edição da Martin Claret, A Mão e a Luva vai seguir a história da Guiomar. A Guiomar é uma moça muito altiva, muito ambiciosa. Ela vem de uma família simples, mas ela é meio que adotada, não adotada, mas ela vai morar com a madrinha. E essa madrinha é de uma classe social mais alta, bem mais alta do que a dela, e proporciona a ela, enfim, uma vestimenta adequada para as moças da alta sociedade da época do Brasil, contato aí com essa sociedade em festas e tudo mais, visitas de pessoas especiais, digamos assim. E ela começa a viver isso e ela tem vontade de fazer parte de verdade por si mesma, sem depender dessa madrinha. E o modo com que ela poderia fazer isso na época, né, porque estamos falando de um livro de 1874, era o casamento. Então nós vamos ter aqui 3 pretendentes e 3 homens ali com estilos bem diferentes. Nós vamos acompanhar a escolha que a Guiomar vai fazer, mas acima da escolha, daquele que será o escolhido, é interessante a gente observar os motivos que levam ela a escolhê-lo. Então, certa ambição, mas não uma ambição apenas do dinheiro, sabe? Também uma ambição do poder. Só lendo para você poder compreender, mas é uma personagem, assim, encantadora. Não chega a ser uma personagem construída como interesseira, apenas como ambiciosa, e isso é brilhante. Então nós temos aí um livrinho pouco conhecido de Machado de Assis, mas que eu gosto muito e recomendo também essa edição da Martin Claret, porque ela tem um glossário, tendo em vista que esse livro é de 1874, há muitas palavras aí que, mesmo sendo do português,
a gente não usa com tanta frequência. E eu gostei muito da editora ter trazido isso, não apenas para nos ajudar a acompanhar a história, mas também por ser uma curiosidade bem legal, bem interessante, principalmente para mim que sou de letras. Então temos aqui duas figuras bem importantes da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, que foi um dos fundadores, e a Raquel de Queiroz, que foi ali a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras. E vamos então para o nosso quinto livro de hoje, também o último, Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Falou na Academia de Letras, a Júlia Lopes de Almeida foi muito injustiçada, porque na época em que estavam pensando e idealizando a academia, foi instituído que mulheres não poderiam participar. Então ela ajudou na construção da academia, mas ela não pôde ser uma ingressante. Por consequência, o seu marido, que também era escritor, mas tinha uma obra com uma qualidade significativamente mais baixa, acabou ingressando no lugar que seria de Júlia. Temos aqui Memórias de Marta, essa novela incrível que eu ganhei da Poliana, que acompanha aqui o canal também. Então ela me enviou esse livro, ela também leu e gostou muito, e disse que eu gostaria, como eu gosto muito de escritores brasileiros, geralmente da época da Júlia, Machado de Assis. Ela me mandou e eu adorei, é uma novela bem interessante, como o próprio título sugere, Memórias. Nós vamos acompanhar uma trajetória, uma autobiografia ficcional da Marta. A Marta é uma mulher que ela se descreve como alguém que não era muito bonita, mas ela tinha aspirações intelectuais, então ela vem de uma família muito humilde, composta apenas por ela e pela mãe, então ela havia perdido o pai dela logo quando ela era criança, e essa mãe, ela enfrenta esses desafios de ter que criar uma filha solo. E a mãe da Marta, ela sofria um pouco mais ainda, porque antes ela e o marido, eles faziam parte de uma classe social mais abastada, só que isso foi decaindo e com a morte do marido dela, isso decaiu de vez. Então ela tinha o sofrimento da pobreza e também esse sofrimento da perda do status, do dinheiro, e agora de ter que trabalhar duro pelo sustento. Então é um livro que foca na história da Marta, mas que traz também muito sobre a mãe dela. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, das dicas de hoje. Só lembrando então que temos aí 3 resenhas aqui do canal já. A mais recente é de Memórias de Marta, anteriormente a ela temos A Mão e a Luva, que eu li no início deste ano. E aí, muito tempo atrás, temos aí Nova Jaguarara. Não esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. E eu vou deixar aqui ao final da tela também outros vídeos que eu acho que vocês vão gostar se vocês gostam de listas de indicações literárias. Tchau e até a próxima!